O ex-presidente do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba estava afastado do cargo após suspeita de desviar R$600 mil. Agora ele foi preso. O repórter Ricardo Vilches está ao vivo aqui comigo para a gente poder conversar. Ele está em frente ali à delegacia da polícia para poder trazer para a gente essas informações. E foi você que num dia, Vilches, foi lá com o cinegrafista, com o Bob, onde estava tendo aquela reunião de portões fechados para que o ex-presidente não invadisse a reunião. Me lembro bem disso. Foi sim. E, na verdade, essa prisão que aconteceu hoje, ela já é um desmembramento daquela situação que nós noticiávamos lá em junho. Exatamente 4 meses atrás, foi no dia 4 de junho, quando pela primeira vez o Ministério Público foi até a casa do Anderson Teixeira, lá no Pinheirinho, cumprir ordens de busca e apreensão na casa dele, na casa de ex-diretores, também na sede do sindicato. E eu nem dei boa tarde para você nem para o público, né? Então, boa tarde para você, Furlan, boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Essa prisão aconteceu na casa do Anderson Teixeira, que fica lá no Pinheirinho. E segundo as informações que nós temos aqui da Delegacia de Combate à Corrupção, essa prisão é em decorrência de uma continuidade dessa investigação. Então vamos lá. Como é que essa investigação começou? Começou com denúncias de funcionários do sindicato de que dentro do sindicato de motoristas e cobradores de transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana estava tendo uma meteção de mão no jarro. Por exemplo, a mãe do Anderson, o irmão do Anderson, estava todo mundo trabalhando, entre aspas, para o sindicato, sem fazer absolutamente nada e recebendo dinheiro por isso. Isso de acordo com a apuração do Ministério Público. R$607 mil acabaram sendo desviados ao longo de um determinado período, porque o Anderson Teixeira estava na diretoria do sindicato há pelo menos 15 anos. Então, Furlan, você nem estava aqui em Curitiba ainda, muita gente está acompanhando a gente agora, já casou, já tem família, já conseguiu o próprio carro, mas naquela época andava de ônibus, naquelas greves enormes que aconteciam em Curitiba, e sempre tinha a mão do Anderson Teixeira nessa situação. Pois bem, é esse presidente que depois dessa operação do Ministério Público foi afastado por decisão da Justiça, da decisão da diretoria atual, que começou a trabalhar nas contas da administração dele, e aí eles levantaram fatos novos. E aí eles entregaram para a polícia, a Delegacia de Combate à Corrupção, e aí veio a prisão hoje do Anderson Teixeira. Bom, eu estou aqui com a delegada responsável por essa investigação, a delegada Rita de Castro, que vai, na medida do possível, detalhar isso. Nós falamos muito em fatos novos. Então, que fatos novos são esses que justificam? Volta aqui comigo, por gentileza. A gente vai seguir nesse caso, a gente só vai fazer um novo ajuste ali na frequência para que o áudio chegue até a sua casa com melhor qualidade. Isso acontece às vezes, muitas interferências podem acontecer e aí a gente perde a conexão, por isso que o áudio ficou daquele jeito. Mas a gente já vai restabelecer, o Vilches vai conversar ali com a delegada para a gente poder entender passos dessas investigações. E aqui são alguns nomes de pessoas apontadas pela investigação que teriam participado desse esquema que contribuiu para que os desvios de dinheiro acontecessem. Está aqui a fachada do Sindimoc, aqui foi o local onde aconteceu aquela reunião que o Vilches explicou para a gente, foi nesse espaço ali. Muita gente tem falado a respeito disso, muitas pessoas que fazem parte desse sindicato como... qual é a palavra que a gente usa? Afiliados, né? Muitas pessoas que são afiliadas ao sindicato tinham apontado questionamentos com relação a essa questão que a gente está trazendo na reportagem. Esse é o ex-presidente, ele que havia sido afastado do cargo. Uma confusão tremenda nessa história, por isso que o Vilches vem acompanhando passo a passo cada uma dessas etapas para poder trazer para a gente. A gente consegue agora restabelecer essa conexão de áudio com o Vilches? Conseguimos? Deixa eu voltar a falar com ele então, ele está ao vivo com a delegada. Vilches, pode dar prosseguimento, por gentileza? Eu estava começando a entrevista com a delegada Rita de Cássia aqui, que foi quem pediu a prisão para a Justiça, e a Justiça decretou a prisão do Anderson Teixeira e também do diretor financeiro do sindicato. Quem que é o diretor financeiro do sindicato? Sidney. O anterior, né? Então, qual é o motivo? O que surgiu de novo nessa investigação para justificar essas duas prisões? Como a gente estava dizendo, essa gestão está no sindicato desde 2010 e desde então, logo após o início da gestão, inicia-se várias denúncias em relação a esses possíveis desvios, tanto que houve a denúncia por parte do MP
pelo peculato agora em julho, com o afastamento do presidente Anderson. Com a assunção da nova diretoria, eles conseguem ter acesso, né, ao bancário, ao contábil, e foi possível verificar que esses desvios eles continuavam, né, já posterior aos períodos que foram avaliados no inquérito anterior. Né? Então, já era de conhecimento público, por exemplo, que parte do dinheiro desviado serviu para o Anderson Teixeira comprar uma chácara em Mandirituba. Pelo menos isso foi apurado pelo Ministério Público. E agora, o que tem de novo nessa nova denúncia, apuração da senhora? Essa investigação ainda está em sigilo, mas o que eu posso te dizer é que a gente tem novas formas de desvio, né? Em contratos de supostos serviços, por exemplo, que não são prestados, né? Entre outras situações ali. Então a gente está avaliando esse novo bojo de informações, né, para entender qual é a extensão desse desvio de 2020 a 2025. Se o Anderson e o diretor financeiro já estavam afastados da diretoria, por que a senhora viu necessidade de deixar ele preso para não atrapalhar a investigação? Qual é o argumento que a senhora utiliza? A gente tem algumas situações que motivaram essa prisão, porque depois do afastamento ainda houve algumas movimentações que a gente considera suspeita. Movimentações financeiras? Movimentações financeiras. De dinheiro do sindicato? Exatamente. Esse Sidney estava fazendo parte da atual diretoria? Exatamente. Entendi. E a senhora pode falar em valores? Porque até então eram 607 mil reais. A gente ainda não tem esse valor fechado. Tá? A gente tem uma estimativa que, em função do sigilo, eu prefiro não te movimentar agora, porque agora, de fato, com a análise desses novos documentos que a gente apreendeu, a gente vai poder chegar num valor específico. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelas informações, pela entrevista aqui no Balanço Geral. Aproveitar, Furlan. Doutor, por favor, te dar uma palavrinha com o senhor aqui também, para a gente ter a palavra do advogado. Eu não sei se os advogados de defesa do Anderson Teixeira já tiveram informações sobre esse fato novo. O doutor Michel está aqui com a gente. Então eu já vou de bate pronto para o senhor. O senhor já teve acesso, o senhor sabe qual a razão, o senhor ouviu a entrevista da delegada aqui para a gente. Então o senhor já teve conhecimento exatamente desses fatos novos, de que novos desvios foram comprovados ou apurados, estão sendo apurados pela polícia? Tivemos ainda as informações preliminares desses novos fatos ainda. E não tivemos acesso à íntegra ainda porque está em sigilo ainda. A delegada disse que ele teve direito de prestar um depoimento aqui agora e ele preferiu o silêncio. Acredito eu que seja uma orientação de vocês. Não seria melhor ele já falar agora, se explicar agora? Exatamente. A orientação da defesa foi para que permanecesse em silêncio até que seja apurado, né, qual é essa acusação, qual foi o motivo da prisão que levou à prisão, né? Porque causa até estranheza, já teve um pedido de prisão anterior, foi indeferido pelo Poder Judiciário. Anderson e o Sidney estão afastados do sindicato. Anderson já abriu mão de outras associações, da Confederação Nacional, da Confederação Estadual, então ele abriu mão, ele estava cooperando com toda a investigação. Doutor Michel, muito obrigado pelas informações. O advogado de defesa do Anderson Teixeira, a informação que nós temos é que daqui a pouquinho, como ele se recusou a prestar o depoimento, ele vai ser transferido para uma carceragem. Essa carceragem ainda não foi confirmada em função aí da superlotação que existe em Curitiba e região metropolitana. Mas daqui, da delegacia de combate à corrupção de Nós Estamos, no Centro Cívico, Furlan, daqui a pouquinho o Anderson Teixeira sairá preso para uma delegacia aqui de Curitiba ou região metropolitana. Eu volto com você, Furlan. Obrigado, Vilches, pelas informações. A gente segue acompanhando, batendo um papo sobre esses assuntos, tá?